Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Uma grande, baita satisfação voltar a falar com o Luiz Banhara, diretor-geral da Citrix do Brasil. Não podemos mais ficar tanto tempo sem conversar, Banhara. Tem muita coisa para a gente falar hoje, não é isso? Obrigado. É verdade, Xandó. Aí a coisa toda acumula e a gente não para mais. É uma satisfação muito grande estar batendo um papo contigo de novo. Prazer muito grande. Obrigado. Olha, inclusive, eu vou convidar as pessoas que quiserem assistir as nossas conversas anteriores. Vou colocar na edição, no canto superior aqui, um atalho para as nossas conversas. Muito legais, várias delas, inclusive a Citrix, como já conversei muitas vezes, tem playlist no Papo Fácil, ó que chique, né? Verdade, é verdade. Então eu vou pedir para a gente começar essa nossa conversa, Baera. Tem coisas muito legais para a gente falar, mas assim, Lightning Flash, faz aí uma brevíssima apresentação da Citrix, que é uma empresa que não precisaria de apresentação, mas sob a sua ótica é muito legal. Bom, a Citrix está no mercado há mais ou menos 33 anos, no Brasil há 20 anos, e o nosso objetivo é criar um espaço de trabalho digital seguro e inteligente, que foi, by the way, bastante utilizado ao longo desse processo todo com esse grande catalisador que foi a questão da pandemia. Então, esse é o Lightning Flash da Citrix. Pois é. Não, e exatamente você já pegou na veia aí, a gente já tá, você levanta, eu corto, você levanta, enfim. Com a pandemia, vocês que já têm soluções para esse tipo de aplicação há tanto tempo, da época que chamava MetaFrame ainda, não é isso? Você vê que meus cabelos brancos aqui não são à toa. Nossa idade, denunciei a idade. Então, mas vocês estão nesse mercado de implementar esses tipos de solução. A pandemia, obviamente, foi algo que revolucionou, infelizmente por um motivo muito ruim. Mas me conta um pouco primeiro, eu não posso deixar de perguntar, já que você é habilitador das pessoas poderem voltar a trabalhar nesse momento, como é que foi essa transição para vocês em relação aos clientes, em relação à própria Citrix? Fala um pouquinho disso. Bom, o processo da pandemia, a gente viu a coisa começar a se formar, mas aí já não dava tempo mais de uma reação tão rápida, né? Então eu gosto de separar em 3 grandes blocos aí as empresas. Aquelas que já vinham se preparando para esse mundo, que na verdade ganhou um impulso lá atrás com a reforma das leis trabalhistas, que deu um pouco mais de conforto jurídico para esse trabalho de qualquer lugar. Então, várias empresas já vinham se preparando nesse processo. Aquelas empresas que já tinham tudo mais ou menos armado, mas foi um catalisador a questão da pandemia, e aquelas empresas que não tinham nada preparado e que saíram com o computador embaixo do braço, quando foi aquilo que eu costumo brincar, o grande barata voa no mês de março do ano passado. Então, é claro que o mercado acabou favorecendo aquelas empresas que já vinham se preparando para tudo isso. Agora, a grande vantagem é que a gente teve uma quebra agora, um fechamento de ano de 20 para 21, inclusive do ano fiscal de diversas empresas. Então, todo aquele corre-corre que aconteceu em março do ano passado e ao longo do ano, as empresas tiveram a oportunidade de repensar tudo isso no planejamento de 21. Aí alguns podem falar, puxa, mas eu não imaginava que fosse perdurar. Isso tudo é detalhe técnico, quer dizer, aquela questão de sobrevivência que aconteceu no passado, no primeiro semestre do ano passado, não tem desculpa para ser esse mesmo corre-corre agora no começo desse ano. Então, várias empresas já se prepararam e estão já num outro estágio, o que é bastante positivo com relação a isso. Mas foi muito positivo a quantidade de empresas que a gente conseguiu ajudar, Xandó. Foi muito bacana. A gente se sentiu realmente extremamente recompensado no meio desse processo. Sabe que eu tenho a impressão que deixou de ser uma solução de nicho, e eu vou explicar por que eu penso isso. Eu visitei várias lojas já no passado, hoje em dia nem tanto, onde havia lá um terminal Citrix para fazer lá a função de PDV, etc. Quantas lojas você não conhece, não preciso nem citar nome, que usam essa solução, né? Isso era uma coisa muito específica, e de repente fez assim, virou todo mundo usando, né? Não, sem dúvida nenhuma. E é por isso que a gente evoluiu daquilo que a gente chamava no passado do acesso remoto seguro para um espaço de trabalho digital seguro e inteligente. Porque teve uma expansão também, porque o usuário se sofisticou.
né? Então, internamente, ele também passou a exigir muito mais. E quando a gente pensa, e as nossas pesquisas apontam que, em média, um usuário corporativo usa de 7 a 12 aplicações. O dia a dia dele dentro das empresas também não é trivial, porque ele tem aplicações que são muito específicas e que algumas delas são legadas, outras desenvolvidas em casa, e muitas delas, hoje em dia, se tudo está correndo da forma correta, são aplicações SaaS dentro dessa jornada, né? Então, como ele vai, hoje, cuidar de todo esse ambiente sem morrer louco e sendo produtivo, fez com que esse ambiente se sofisticasse também para tornar a vida dele menos complexa. Inclusive, uma das vezes que eu tive lá no escritório da Citrix, que nem é muito longe da minha casa, às vezes eu vou caminhar, passo por ali, você me mostrou exatamente isso, uma solução que vocês têm, onde há uma loja de aplicações de uma certa forma, ou um self-service, você pode escolher quais são as aplicações da empresa que você vai poder usar, né? O que é muito legal. Você como demonstrador, por sinal, está num dos vídeos, eu até vou colocar aqui na verdade aqui não, aqui o vídeo que tem isso, que é bem legal, mas assim, isso tem um outro lado, né? A pessoa com tanto recurso tecnológico agora, ela acabou sendo um pouco, por si, e pela empresa, compelida a passar um pouco dos limites, né? No começo, acho que todo mundo ficou meio com medo. Pô, será que vão me considerar essencial? Será que não vão me mandar embora? E o cara trabalhava que nem um maluco. Depois isso passou. Mas ainda assim, acho que existe um pouco disso, né? Como é que está esse lado do excesso de trabalho, que exatamente pode levar a tal da síndrome do burnout, né? Que foi tema de um seminário maravilhoso que vocês fizeram semanas atrás. Então, a gente está muito preocupado em ajudar as empresas a resolver a questão de experiência do funcionário, Xandó. E é lógico que, nesse momento, a questão do burnout é top of mind de diversas empresas e tem que ser, né? Porque nós temos que cuidar de todo esse ambiente. Porque você começa, num primeiro momento, mais uma vez, você está nadando para sobreviver. Então, as empresas, por um lado, colocaram uma solução de videoconferência, ajudaram numa internet um pouco mais rápida, deram aí um computador ou um dispositivo para esse talento trabalhar de casa e chop, chop, vamos lá, um pacote de produtividade e vamos em frente. E as pessoas, sem a correta preparação e o treinamento, porque não coube tudo isso para aquelas que não haviam planejado, acabaram começando a trabalhar e não colocaram os limites corretos. E aí vale, na verdade, diversas dimensões dentro dessa questão toda, que hoje é um assunto muito sério e é um assunto de saúde realmente. Por quê? Porque as pessoas têm que entender, no ponto do contribuidor individual, quais são os seus limites e o que dá e o que não dá para fazer. Num segundo nível, os gestores também têm que ser orientados a como trabalhar no meio de todo esse ambiente. O grupo de tecnologia tem o seu quinhão também dentro de tudo isso, para, dentro dessas 7 a 12 aplicações e os dados, tem uma pesquisa da McKinsey que fala que o funcionário padrão perde cerca de 20% do tempo para buscar informações que são informações básicas do seu dia a dia. 20% do tempo, que pode ser desde onde é que está aquele e-mail mesmo? Ou peraí, mas eu tinha aquela apresentação que o Xandó me mandou. Peraí, deixa eu ver se eu acho na internet. 20% do tempo é um dia na semana. É tempo que não acaba mais. Então, quando a gente está falando de produtividade, as pessoas acabam, no meio dessa, entre aspas, desse caos, buscando compensar isso de alguma forma. E aí você precisa olhar, e aí eu acho que é um papel compartilhado, como eu costumo dizer, para que a gente não chegue nessa situação de burnout, ou seja, tem que ter uma preocupação do funcionário, do talento, do gestor e da empresa para amarrar toda essa história. Mas é um assunto muito sério. Claro que existe um componente humano em alta proporção disso tudo que você está falando, né? Mas comentava com você antes, uma moça que me mandou um e-mail para confirmar uma reunião, quando eu vi o e-mail estava 2h55 da manhã, eu falei, minha filha, você está no Havaí, né? Porque não é possível você está me mandando um e-mail nesse horário. Agora, nas soluções da Citrix, que agora não são mais trabalho remoto, a solução, como é que você falou, a estação de trabalho digital remota, é isso?
remoto, espaço de trabalho digital. Espaço de trabalho digital remoto. Existe alguma forma da empresa ou do gestor, de alguma maneira, acompanhar esse movimento, o grau de dedicação das pessoas para procurar orientá-lo no sentido de evitar excessos? Olha, existe sim. Na verdade, tem 3 grandes componentes nisso daí. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista do gestor, 2 situações elas podem acontecer. Uma primeira é que, sim, você tem como delimitar os horários de trabalho, então você pode impedir que um determinado funcionário trabalhe com determinadas aplicações a partir de um determinado horário ou só depois de um determinado horário na parte da manhã, por exemplo. Dá para você identificar quais as aplicações que estão sendo utilizadas, até para você gravar determinadas sessões para que sejam utilizadas para questão de compliance ou para questão de treinamento propriamente dito. Então, esse é um aspecto que você consegue administrar. Tem um segundo componente, que é o componente do gestor, de como é que o gestor faz para não ficar importunando e ele também não se sentir pressionado para como trabalhar com tudo isso. Então, a Citrix tem investido bastante, inclusive fez uma aquisição no início desse ano de uma companhia chamada Wrike, que trabalha numa outra categoria, que é gestão de trabalho, que é uma categoria nova ainda, que tem algumas figuras, alguns players interessantes nesse mercado, cujo grande objetivo é você poder fazer a gestão de times remotos de uma forma mais fluida, mais simples, sem complicação. E uma terceira componente disso tudo, Xandó, tá bom, a gente usa de 7 a 12 aplicações e os dados estão dispersos. Como é que eu posso ajudar, uma vez que eu, por exemplo, já me acostumei com LinkedIn, com Facebook, que tem um feed de notícias. Será que eu não posso ter um feed de tarefas para me ajudar a organizar o meu dia a dia? E hoje a Citrix consegue prover esse tipo de solução, onde ela quebra, por exemplo, quais são os documentos que eu tenho que assinar via DocuSign, por exemplo, quais são as aprovações que eu tenho que fazer no meu Salesforce ou no meu SuccessFactors. Se eu tenho que pedir férias, isso daí entra no meu feed também. Então, a gente evoluiu para algo que vai muito além da virtualização tradicional. Continuamos fazendo bem. Mas é por isso que eu costumo dizer que é um espaço de trabalho digital, seguro e inteligente, porque me ajuda a organizar o meu dia a dia. Ou seja, são dimensões distintas para endereçar o mesmo tema, que é fazer com que esse talento que está remoto ele tenha mais produtividade sem que necessariamente ele tenha que trabalhar mais. Mas se precisar controlar tudo isso, a gente controla também. Não, é muito interessante, realmente essa aquisição era algo que eu não estava sabendo, acho que pulei essa leitura no dia, mas enfim, você está me contando, é muito legal. Agora, como é que fica frente a 2 outros aspectos, né? As áreas de RH das empresas, de alguma maneira, está interagindo com o TI no sentido de acompanhar isso? Como é que isso está entremeando na cultura da empresa? Enfim, como é que está acontecendo, já que vocês são os potencializadores disso acontecer? Olha, é muito interessante porque a Citrix está nessa jornada de experiência do funcionário já há um pouco mais de 2 anos, quase 3 anos. E nos primeiros movimentos que nós fizemos nesse sentido, foi interessante ver porque quando nós articulávamos a questão de experiência do funcionário, a gente recebia da área de tecnologia, propriamente dito, uma certa interrogação. Por que você está falando comigo disso? E, na verdade, esse é um assunto, ele é um tema que é dividido entre o time de TI e o time de RH. Por quê? Porque são os dois que estão olhando para o funcionário, né? Um chama de funcionário, talento, o outro chama de usuário, mas essas são algumas nuances, só porque elas estão olhando para dentro. E que, é claro que a TI também vai olhar para a ponta, para o cliente final, mas normalmente a área de negócio está olhando para fora. Então essas são 2 áreas que, quando elas parceram, ganha-se muita força na questão de experiência do usuário, né? Porque você consegue juntar a teoria e a tecnologia para tudo isso e medir e criar novas referências. Por falar em referência, nas nossas conversas com o time de RH, tem sido muito interessante porque a gente faz isso em conjunto com o time de TI, né? A gente pede ao time de TI que facilite essa conversa e a gente está vendo que essas 3 partes, ou seja, os fabricantes, o time de RH e o time de TI,
tem uma parceria muito bacana para poder entregar tudo isso. E a gente começa a explorar novas dimensões e novos limites para tudo isso. É fácil entender que no passado você tinha referências, por exemplo, o escritório do Facebook, o escritório do Google, eu quero um escritório mais colorido, uma cafeteria assim, uma cafeteria assado. Agora que a gente está nesse mundo virtual, qual é a referência? O que é bacana? Como é que a gente ajuda a área de RH a falar, olha, deixa eu te mostrar as pesquisas que eu tenho que falam a respeito dos causadores do burnout. Quais são os grandes matadores de produtividade? Né? Como é que a gente pode estabelecer determinadas referências e criar essa jornada? Então tem sido extremamente gratificante ver isso, mas ela não é natural, ou ela não era natural. Agora ela passou a ser uma conversa que está um pouco mais amistosa, por assim dizer, e muito mais divertida. Não, como você mesmo diz, usando o chavão, tudo é uma questão de uma jornada, é um processo, isso é fato, embora chavão é a grande verdade. Agora, como é que você vê a evolução disso daqui para frente? Que mais dia menos dia nós vamos sair dessa posição de não podermos sair de nossa casa para escolher se sairemos ou não. Então, como é que você vê essa continuidade em relação ao uso pelas empresas e, obviamente, o recurso que vocês proporcionam? Olha, 70% praticamente dos entrevistados, numa última pesquisa que nós fizemos agora há cerca de 2 meses, ela ficou pronta há dois meses e meio, mostram que o ideal é ter realmente essa opção. Né? O talento poder optar entre o trabalho de casa e o trabalho no escritório. Né? Não vai 100% para casa, não vai 100% para o escritório, mesmo porque você tem diversos segmentos de indústria onde você tem uma maior e menor aplicabilidade. Mas a realidade é essa. Agora, o grande ponto, e para a gente ficar com isso de referência, é que se o usuário tiver um tipo de experiência quando ele está dentro do escritório e um outro tipo de experiência quando ele está em casa, ou no sítio, ou aonde ele escolher para trabalhar, isso vai demandar adaptação do funcionário, treinamento, e não é isso que a gente está buscando. Ou seja, ele deve poder conseguir trabalhar com o ferramental que ele precisa, com as informações e os dados que ele precisa de qualquer lugar, seja dentro de casa, seja na cafeteria, seja no escritório, da mesma forma e com o mesmo nível de segurança. Né? E é isso que eles estão buscando, ou seja, para isso tem alguns ajustes a serem feitos ainda. Tanto na ergonomia e nas facilidades que ele tem para, por exemplo, poder trabalhar de casa, como na maneira como tudo isso está instrumentalizado dentro do escritório, dentro da empresa. Mas o mundo, sem dúvida nenhuma, é híbrido. E a gente aprendeu várias coisas, né? E está na hora da gente colocar tudo isso daí em prática. E digo mais, olha, até em função das pesquisas, o que a gente tem visto é que isso é um fator competitivo. Ou seja, a quantidade de gente que se acostumou a trabalhar, vou te dar um exemplo porque nós estamos em São Paulo. Fora de São Paulo é muito grande. Se você forçar esse trabalhador a voltar para São Paulo, ele vai dar uma olhadinha para o lado e falar, puxa, mas quem não me obriga a isso? Essa outra empresa, então eu vou para lá. Né? Eu conheço pessoas que se mudaram para suas casas de campo, para os seus sítios, e tudo bem. E tudo bem, e tudo bem, exatamente. E olha, de novo, isso facilitou a vida para essas figuras, para esses talentos. Agora, imagina a gente, quer dizer, quantas vezes a gente já conversou a respeito disso, quantas vezes nós fizemos bate-volta para o Rio de Janeiro, bate-volta para Recife. Por quê? Não, porque o cliente quer conversar olhando no seu olho. Puxa, olha no meu olho aqui. Bate-volta para Miami. Bate-volta para Miami. Mas quantas vezes eu cheguei a pegar um voo, descer, tomar banho num hotel ao lado do aeroporto, fazer meia dúzia de reunião e voar de volta. Foi assim, quer dizer, puxa, será que a gente precisa de tudo isso ou tem um equilíbrio? E olha, isso daí vai trazer um equilíbrio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista qualidade de vida, de objetividade das reuniões. Então, olhando de uma forma mais positiva, isso catalisou essa experiência, trouxe uma cultura diferente e eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar disso tudo.
Maiara, como eu previa, o nosso tempo não é que ele explodiu, é uma bomba atômica aqui. Passou completamente. A gente não pode ficar mais tanto tempo sem falar. A gente Não, precisa tá feito sim. aqui o compromisso. A gente sempre que for possível, já falei, o escritório da Citrix, um escritório maravilhoso, relativamente perto da minha casa, aqui na Vila Olímpia. Ainda estão na Vila Olímpia, né? Sim, sim, sim. Bom, então, a gente, assim que essa coisa acabar, a vacina chegando para todo mundo, ela está na esquina ali, vamos marcar um papo fácil presencial para tirar essa saudade, e não que a gente não possa fazer remoto, é de tomar um café junto, que tal? Toma um café junto, puxa vida, ó. É isso daí, cheers, poxa. Um café com um papo fácil, vai ser um café fácil. Muito bom, muito bom. Tá feito o compromisso, hein? Estamos marcado aí, a gente vai voltar a falar. Se demorar, Deus queira que não demore essa situação, mas se demorar a gente conversa remoto de novo. Afinal, o mundo agora é assim, a gente escolhe, remoto ou não. A gente escolhe, exatamente, exatamente. É isso? Essa mensagem final aqui? Mas é a gente que escolhe, exatamente. Essa corresponsabilidade é importante. Maravilha. Putz, super obrigado. Não podíamos realmente ter esperado tanto para falar. Te agradeço a oportunidade e vamos voltar a falar novamente. Esse foi mais um Papo Fácil com o grande Luiz Banhara, diretor-geral da Citrix do Brasil. Muito obrigado, permaneça bem, segure até essa nossa próxima conversa. Até lá, Banhara. Aí vamos. Prazer muito grande, Xandó. Um grande abraço. Um grande abraço para todos que estão assistindo aí.